Você acha que o narcisista sente falta de quem ele traiu, mas a verdade é muito mais perturbadora. Ele não sente falta de você, ele sente falta da sua luz. E quando essa traição acontece contra um empata desperto, o que acontece na mente dele não é arrependimento, é colapso. E o estrago na psique do narcisista é irreversível. Hoje eu vou te revelar por que, ao tentar destruir você, o narcisista acabou assinando a própria sentença de vazio existencial. E porque ele nunca mais conseguirá encontrar outra fonte de energia como a sua. E eu sei que tem alguém assistindo isso agora, tentando entender como alguém conseguiu te substituir tão rápido. Você olha para o lado e vê o rastro de destruição que a traição deixou na sua vida. A confiança quebrada, os planos desfeitos. Parece que ele venceu, não parece? Mas presta atenção nisso, porque aqui está o erro que destrói a maioria das pessoas. O que você está vendo não é a realidade. Ele desfila uma nova felicidade que mais parece um cenário de comercial, enquanto você ficou com os destroços. Mas eu quero que você respire fundo e olhe através da fumaça. Na psicologia profunda, não existe crime sem castigo psíquico. O narcisista acredita que as almas são como peças de um tabuleiro que ele pode substituir ao seu bel prazer. Ele não entende que, ao trair um empata que já despertou, ele não está apenas perdendo uma parceria. Ele está destruindo o único espelho que ainda dava a ele uma aparência de humanidade. O que ele sente agora não é liberdade. É o início de um isolamento espiritual que nenhuma nova vítima poderá curar. Antes de entender isso, você precisa aceitar uma coisa difícil. Você não era só alguém na vida dele. Você era a estrutura que mantinha ele de pé. Para entendermos o tamanho do desastre na mente do narcisista, precisamos recorrer a um conceito fascinante de Carl Jung, o vas alchemicum, ou o vaso alquímico. No laboratório da alma, nada se transforma sem um recipiente que suporte o calor. Na relação com o narcisista, você era esse vaso. Sendo uma pessoa altamente sensível e empática, você possuía a capacidade arquetípica de conter as emoções que o narcisista não suportava em si mesmo. Ele despejava em você a sua inveja, o seu medo de ser medíocre e o seu ódio reprimido. E você, com a sua luz, segurava tudo aquilo. Você transmutava o veneno dele em compreensão. Enquanto ele estava ao seu lado, ele se sentia psiquicamente seguro, porque você funcionava como um filtro que purificava a escuridão dele. O narcisista opera sob uma ilusão de onipotência. Ele acredita que a traição é uma ferramenta para aumentar o próprio valor, criando o que Jung chamaria de uma inflação do ego. Ele pensa: se eu posso ter outra pessoa e ainda manter o empata sofrendo por mim, eu sou um Deus. Mas aqui está o ponto cego. Quando ele trai um empata desperto, alguém que já entendeu a dinâmica do abuso, o vaso alquímico se quebra irremediavelmente. No momento em que você enxerga a traição, você não sente apenas dor, você tem um estalo de consciência. O seu olhar muda, você deixa de ser o contentor que o protegia da própria sombra e passa a ser o juiz arquetípico. O narcisista sente isso instantaneamente. Ele percebe que o lugar para onde ele sempre voltava para se limpar e se sentir validado não existe mais. Ele agora está psiquicamente nu. Ele pode correr para os braços de 10 novas pessoas, mas essas pessoas são cegas. Elas amam a máscara, não o ser. Somente você o conhecia na profundidade. E agora que você o viu por trás do véu, a imagem de herói que ele sustentava derreteu. Ele nunca mais se recuperará desse olhar de desmascaramento,
pois passará o resto da vida fugindo da verdade que ele sabe que você detém. Eu quero que você entenda algo libertador. O narcisista não perdeu você. Ele perdeu o acesso ao próprio self através de você. Ele usava a sua alma como um satélite para se localizar no mundo. Sem você, ele entra em deriva. Não tente explicar a ele o que ele perdeu. O silêncio da sua compreensão é o que sela o destino dele. Comece a observar esse afastamento não como um descarte, mas como um momento em que o universo retirou o filtro de luz da vida de quem só queria viver nas sombras. Antes de seguirmos para o colapso da onipotência dele, eu preciso que você ancore essa consciência no seu corpo. Se você sente que o seu vaso se quebrou para que a sua luz pudesse finalmente se espalhar e não mais carregar o peso de ninguém, escreva aqui nos comentários o nosso mantra de hoje. A minha essência é um santuário, não um depósito. Ao digitar isso, você está declarando ao seu inconsciente que o tempo de transmutar o lixo alheio acabou. Inscreva-se e ative as notificações, porque o que eu vou te contar a seguir sobre a queda de dopamina do narcisista vai mudar a forma como você enxerga o novo relacionamento dele. E é aqui que tudo vira, porque existe um ponto onde você para de sofrer e começa a enxergar. Para o narcisista, a traição nunca é apenas sobre o prazer carnal ou a busca por uma nova companhia. No nível inconsciente, a traição é um teste de onipotência. Jung observou que muitos desses indivíduos operam sob o arquétipo do puer aeternus, a criança eterna que se recusa a crescer e a assumir responsabilidades. Como uma criança que quebra o seu brinquedo mais precioso apenas para ver se os pais continuarão a amá-la, apesar da sua maldade, o narcisista trai para provar a si mesmo que ele tem o poder de te destruir e ainda assim te manter orbitando ao redor dele. Ele espera a sua perseguição. Ele espera o seu choro no telefone, as suas postagens de indireta, a sua tentativa desesperada de entender o que deu errado. Cada lágrima sua é uma moeda de ouro no banco da falsa grandiosidade dele. É o que o mantém sentindo-se um Deus capaz de reger as marés da sua alma. Mas algo muda quando ele cruza o caminho de um empata desperto. Aqui, ele encontra o que eu chamo de indiferença sagrada. Este não é o silêncio punitivo que ele usa contra você. É um estado de desapego tão profundo que se torna um fenômeno biológico. A indiferença sagrada é o momento em que a sua dor atravessa o fogo e se torna cinza fria. Você para de reagir não porque está se esforçando, mas porque, no fundo, você percebe uma coisa assustadora. Ninguém discute com cadáveres. Quando o narcisista tenta te sondar, seja por uma mensagem falsa ou por um post estratégico, e encontra apenas o seu vácuo emocional, ele sofre um choque neuroquímico. Preste muita atenção agora. Existe um fenômeno que a neurociência moderna e a psicologia junguiana explicam sobre o cérebro do narcisista após o descarte de um empata de alta voltagem. Muitos de vocês acreditam que ele está vivendo um sonho com a nova vítima. Mas o que ele nunca vai te contar é que, sem o seu suprimento de qualidade, o cérebro dele entra em um estado de privação de dopamina. Ele começa a sentir um tédio corrosivo que nenhuma nova aventura consegue curar. E tem um momento específico em que tudo desmorona dentro dele, e quase ninguém percebe isso acontecendo. Eu vou te mostrar exatamente quando isso acontece. Imagine o narcisista voltando para checar se você ainda está no mesmo lugar, esperando encontrar uma porta entreaberta pela sua mágoa. Em vez disso, ele encontra uma estranha. Alguém que o olha como se olhasse para um objeto comum em uma prateleira de liquidação.
Esse olhar é insuportável para ele. Jung dizia que o narcisista precisa do seu reflexo para saber quem ele é. Se o seu reflexo é de indiferença, ele deixa de ter contorno psíquico. Ele começa a se sentir invisível. E para alguém que vive de holofotes, a invisibilidade é a morte. É aqui que o colapso da onipotência infantil se completa. Ele descobre que, ao tentar quebrar o brinquedo, ele não provou ser um deus. Ele provou ser um solitário em um deserto que ele mesmo criou. Eu sei que o silêncio dele ainda dói em alguns dias, mas quero que você entenda que essa dor é o parto da sua liberdade. Quero que você ancore essa força no seu coração agora. Respire fundo e escreva aqui nos comentários um mantra que será o seu escudo hoje. Minha paz é o meu veredito. Ao escrever isso, você declara que a sua felicidade não depende mais da aprovação ou do retorno de quem nunca soube te honrar. Isso não foi só uma traição. Foi o ponto onde tudo virou contra ele. Carl Jung resgatou um conceito da filosofia grega antiga chamado enantiodromia. Em termos simples, é a lei que diz que tudo o que atinge o seu ponto extremo, inevitavelmente, se transforma no seu oposto. Imagine um pêndulo. Quanto mais força você usa para puxá-lo para um lado, com mais ímpeto ele voltará para o lado contrário. O narcisista, em sua cegueira egóica, puxou a corda da crueldade até o limite máximo ao te trair. Ele acreditou que, ao chegar nesse extremo, ele finalmente quebraria o seu espírito e te manteria sob o seu domínio através da dor. Mas ele ignorou a enantiodromia. Ao atingir o ápice da traição, a energia do relacionamento mudou de natureza. O que era amor e paciência do seu lado, subitamente atingiu o ponto crítico e se transformou em clareza e juízo. Muitos empatas passam anos vivendo o que Jung descreveria como uma participação mística com o agressor. Uma fusão onde você sente a dor dele como se fosse sua. A traição é o choque elétrico que rompe essa fusão. No momento em que a máscara cai de forma tão vil, você é violentamente expulso do paraíso falso que ele construiu para você. Sim, dói ser expulso. Dói perceber que o jardim onde você depositou seus sonhos era um cenário de papelão. Mas para o empata desperto, essa expulsão é o início da sua individuação. Sem esse empurrão cruel, talvez você passasse mais 20 anos tentando consertar o que nunca teve conserto. A traição dele foi o não do universo que você não conseguia dizer a si mesma. Eu já ouvi relatos de sobreviventes que, no momento em que viram a prova da traição, não sentiram o desespero que o narcisista esperava. Elas sentiram algo assustadoramente calmo. Alívio. Foi o alívio de quem finalmente descobriu que a comida estava envenenada antes de dar o último gole. Foi o alívio de perceber que a culpa que o narcisista jogava em você é louca, você é insegura, era, na verdade, a sombra dele projetada em você. O narcisista nunca se recupera desse momento porque ele perdeu a autoridade moral sobre a sua mente. Ele não pode mais te manipular com a dúvida, porque a verdade agora é um fato concreto. Ele se torna pequeno. Ele deixa de ser o vilão poderoso e passa a ser apenas um homem comum, perdido em suas próprias mentiras. A sua luz, que antes o aquecia, agora se tornou o farol que revela as rachaduras dele. E nada é mais insuportável para o narcisista do que ser visto sem filtros. Mas antes de encerrarmos este raciocínio, preste atenção no que vem a seguir. Existe uma consequência biológica e espiritual para o narcisista que muitos chamam de o definhamento silencioso. Eu vou te explicar por que, ao se afastar de você, o narcisista começa a perder o brilho e a vitalidade de forma acelerada.
Ele não perdeu apenas uma companhia. Ele perdeu o acesso à sua frequência de vida. E eu vou te contar o que acontece quando ele tenta substituir o seu ouro por chumbo. E aqui está a parte que ninguém te conta. Ele não melhora depois de você. Ele piora. Para Carl Jung, o self é o sol central da nossa psique, a fonte de toda a nossa vitalidade e propósito. Você, como um empata desperto, possui uma conexão direta com essa fonte. Você brilha por conta própria, mesmo em meio à dor. O narcisista, porém, não possui esse centro sólido. Ele é um conjunto de fragmentos que orbitam um vazio. Enquanto ele estava com você, ele praticava o que a psicologia chama de mimetismo. Ele bebia da sua luz, copiava os seus valores e usava a sua vitalidade para se sentir vivo e interessante. Quando ele te trai e você, em sua soberania, retira o acesso dele à sua alma, ele perde a sua fonte de energia de alta voltagem. Aqui está o que ele nunca vai admitir. Ele não se recupera, porque agora é obrigado a buscar o que chamamos de suprimentos de baixa qualidade. Ele vai atrás de pessoas que não têm a sua profundidade, que não têm a sua ética e que aceitam o jogo superficial dele. Imagine alguém que estava acostumado com um banquete nutritivo e agora só tem acesso à comida industrializada. Ele pode até se saciar momentaneamente, mas ele começa a definhar. A vitalidade dele cai, o brilho nos olhos desaparece e o tédio corrosivo se instala. Ele não definha porque você o amaldiçoou, mas porque ele não tem mais um hospedeiro de alta vibração para validar a sua falsa existência. Ele agora bebe água salgada, tentando matar a sede de uma alma que ele mesmo deserdou. Muitos de vocês passaram anos no que a teoria do apego chama de apego ansioso. Sempre com medo do descarte, sempre tentando agradar para não ser abandonada. O narcisista contava com esse seu medo. Era a corda que o prendia a você. O ponto de não retorno que discutimos ocorre quando esse apego se transforma em um desapego seguro. Você não está mais na corda, você soltou. E sem a sua tensão emocional, o narcisista flutua sem rumo. Ele tenta se ancorar em novas relações, mas a imagem daquela que o desmascarou assombra suas futuras conquistas. Ele compara cada nova pessoa com a profundidade que você tinha e ninguém chega aos pés. Ele passará o resto da vida buscando o seu reflexo em águas turvas, incapaz de entender que ao quebrar o espelho que você era, ele quebrou a única ponte que ele tinha com a própria humanidade. A verdade final que Jung nos deixa é implacável. Ninguém pode trair o sagrado dentro de outro ser humano sem sofrer as consequências na própria psique. Ao tentar destruir a sua luz, o narcisista condenou a si mesmo à escuridão. A partir de agora, use a descoberta da traição não como um peso de insuficiência, mas como um filtro de purificação espiritual, entendendo que o lixo emocional que não te pertencia foi removido para que o seu jardim pudesse finalmente respirar. Transforme cada lembrança dolorosa em um tijolo na construção da sua fortaleza interior, dedicando a energia que você gastava tentando salvar o outro exclusivamente no florescimento dos seus próprios sonhos e talentos. Aprenda a saborear a sua própria companhia como um banquete sagrado, cultivando rituais de silêncio e beleza que blindem a sua frequência contra qualquer tentativa de retorno de quem só soube profanar o seu templo. A maior vitória não é ele se arrepender, mas ele se tornar tão irrelevante que o nome dele não desperte mais do que um leve suspiro de alívio por você ter finalmente atravessado o deserto e encontrado a si mesma. O narcisista traiu a sua confiança para se sentir poderoso, mas ao perder você, ele descobriu que o poder sem luz é apenas uma condenação ao eterno vazio.
Se este vídeo foi a chave que faltava para você parar de olhar para trás e começar a habitar o seu novo reino, eu te peço, inscreva-se e junte-se a esta comunidade de almas que decidiram nunca mais aceitar migalhas. Escreva aqui nos comentários: eu sou o meu próprio norte. Compartilhe esta mensagem com aquela alma sensível que ainda chora a traição de quem nunca a mereceu. Seja você o farol que mostra a ela que o descarte foi, na verdade, uma libertação. Até o nosso próximo encontro no Despertar.